Boa tarde, pessoal. Esse é o curso de formação política e cidadã. Esse é o nosso 19º encontro. Hoje nós falaremos sobre revolução e contra-revolução no século XX e o nosso curso hoje será conduzido pelo professor Fabiano Duarte Machado, que é professor do Instituto Federal de Alagoas, do campus Marechal Deodoro. Fabiano, que é graduado em História pela Universidade Federal de Alagoas, é mestre em Educação pela mesma instituição e é doutor em Letras e Linguística, também pela UFAL. Fabiano é líder sindical, é um militante político, e hoje ele está aqui para somar com a gente, é um dos parceiros do curso. Lembrando que o curso, apesar de ter sido iniciativa do campus Santana do Ipanema, do Coletivo de Humanidades, do campus Santana do Ipanema do IFAL, só está sendo possível por conta de parcerias como a do professor Fabiano. Nós temos uma diversidade ampla de temas, né, a tratar, a debater aqui, e para enriquecer o debate, a gente precisou fazer essas parcerias. Então, né, formalidades feitas, passo a bola para o professor Fabiano, para que, se ele quiser, ele continue se apresentando, ele já possa conduzir também os nossos trabalhos. Espero que todo mundo goste, esteja todo mundo revigorado da semana puxada que a gente teve na semana passada, né? Professor Fabiano, mais uma vez, muito obrigado, e é com o senhor, é com você. Beleza, Levi. Primeiramente, agradecer o convite e parabenizar pela iniciativa, né? Que é um curso de fôlego, né? E são 40, eu estava vendo, são 40 aulas com temas extremamente interessantes e pertinentes, né? Uma formação, como o próprio curso se propõe, né? Política e cidadã, de fôlego, né? Acho que parabenizar a todos que estão na organização, na sua pessoa e demais colegas aí do Campo Santana, né? E de outros campos que, como você disse, né? São vários. Uma atividade longa dessa e com esse fôlego realmente requer uma articulação intracamp, né? E parabenizar os alunos, né, que estão participando, né? Já hoje é quase a metade, né, Levi, do curso, né? Então, agradecer o convite e vamos lá. Bom, eu não preparei nenhum slide, porque eu fiquei pensando, cara, esse é um tema tão vasto e tão apaixonante ao mesmo tempo, porque eu estou logo antecipando para o pessoal, que é um tema que, do ponto de vista historiográfico, eu diria que a Revolução é, talvez, o principal objeto de estudo dos historiadores, né? Ou pelo menos de boa parte de uma longa tradição de historiadores, que eu diria do século XIX até o século XX. Então, eu diria que a Revolução e a Guerra são, assim, dois momentos que a sociedade humana produz, né, e que é objeto de profundo interesse, né, dos historiadores, eu diria não só dos historiadores, mas dos cientistas humanos de maneira geral, né, da sociologia, da filosofia, da antropologia, da história, enfim. Né? Então, o que eu pensei aqui em fazer com vocês hoje à tarde? Né? A ideia é dividir a minha fala em 3 momentos, né? 3 momentos. Infelizmente, eu vou dizer a vocês que eu tenho um teto, porque de 5 horas eu tenho uma outra atividade, aí você me permite, Levi, eu tenho que dizer aqui para os colegas que a gente lá no Campus Marechal, a gente tem um projeto de um canal no YouTube, né? Eu e mais os colegas lá de Humanas também, e aí, dia de hoje, a gente tem um programa dedicado à questão ambiental, né? Então, de 5 horas eu tenho que estar lá com o pessoal, e aí, infelizmente, eu estou tentando, às vezes, essa semana mesmo, eu participei de uma reunião ao mesmo tempo e de uma live, mas isso termina dando parafuso na cabeça. Esse negócio de trabalho remoto, você fica participando de uma live, participando de uma reunião, coordenando outro trabalho, isso termina dando problema. Então, por isso que eu disse que meu teto é até mais ou menos 15, 10 para as 5, tá? Então, a minha ideia é dividir em 3 momentos minha fala com vocês aqui. O primeiro momento é trabalhar um pouco essa ideia do que é revolução, né? O conceito da palavra revolução, do lexo revolução, como é que ela evolui na história. Esse seria o primeiro momento. No segundo momento, a gente discutir, visto o conceito do que seria a revolução, a gente discutir no século XX, que é a proposta do tema. Né? Quando o Levi me convidou, ele tinha essa ideia de a gente discutir as revoluções no século XX, os principais movimentos revolucionários, aí eu propus esse tema,
não é? E, então, o segundo momento seria isso, é discutir, mediante do conceito de revolução, como é que a revolução se comportou ao longo do século XX. E no terceiro momento, se der tempo, a gente trazer isso um pouco para o Brasil, afinal é nossa realidade, né? Então, a ideia é essa, né? A gente fazer esses três eixos. O conceito de revolução, a revolução no século XX, né, como ela se comporta, né? E é óbvio, quando a gente fala de revolução, a gente tem que falar do seu antagônico, da sua negação por absoluto, né? Que é a contra-revolução, né? E terceiro momento no Brasil, beleza? Então é mais ou menos essa a ideia e vamos lá. Então, gente, ó, primeiro assim, como o Levi colocou, eu fiz o meu doutorado, eu não sou da área de letras, mas eu fui me aventurar num doutorado em linguística, na verdade na área de análise do discurso, né? Então eu fui com uma linha de pesquisa lá no programa de pós-graduação em letras e linguística da UFAL, que trabalha com ideologia, sujeito e história, né? Que é análise do discurso. E eu trabalho, assim, e achei muito bacana, me terminei me dando muito bem, porque tanto no mestrado como no doutorado trabalhei com a análise do discurso francesa, Pechet, né, Michel Pechet, e eu gosto sempre de começar esses debates mostrando um pouco da origem, porque a palavra, de acordo com outro importante linguista chamado Bakhtin, a palavra talvez seja o mais sensível termômetro social. Vocês vejam que nós estamos vivendo uma conjuntura atual em que os sentidos das palavras, né, essa disputa de narrativa, né, eu não gosto muito dessa expressão, mas é o que está na moda, né, inclusive se fala muito disso, né. Então veja que assim, a mesma palavra, a depender de quem fala, né, da sua formação ideológica, do momento histórico que fala, ela pode ter sentidos diversos. Então a palavra revolução, o lexo revolução, ele tem uma história, né. Vocês observem que ela tem uma origem latina, né? Vem lá de revolutione, né? Então, que mais ou menos ela começa a ter o seu uso. É muito difícil você cravar em que momento histórico é assim, preciso, uma determinada palavra começa a surgir pela primeira vez. Assim. Mas há indícios que foi exatamente ali no início da modernidade, naquela transição ali feudo-capitalista, ali exatamente no início do que nós chamamos historicamente de renascença, né? E veja que essa palavra de origem latina, ela tem como seu primeiro sentido a ideia de revolver, de revolucionar, de movimento giratório. Veja, ela está ligada não com questões políticas, ela está ligada com a questão da astronomia, das questões científicas, físicas, por exemplo, a Revolução de Copérnico, ou coperniana, como se fala, né? Então veja que não tem ligação com... Quando você fala revolução hoje, há uma tendência que as pessoas já pensem logo em quê? Revolução é mudanças políticas radicais, é coisa de comunista, então, e por assim vai, né? Mas nem sempre foi assim. Vejam. E aí, se nós quisermos voltar um pouco mais na história, por exemplo, lá nos antigos, na Grécia, essa palavra praticamente era desconhecida, porque a grosso modo, de maneira bem sintética, pensadores como Platão, Aristóteles, não tinham a ideia de revolucionar a sociedade. Eles até, o Aristóteles principalmente, ele tinha consciência muito clara de que a sociedade ela tinha contradição entre ricos e pobres, né? Entre ricos e escravos, mas ele não tinha essa ideia de que é possível essa revolução, essa transformação radical da sociedade, né? Então, é uma palavra que não vai ser utilizada, pelo menos não tem registro histórico, né, dessa utilização, né? Apesar de eles terem essa consciência dessa contradição entre ricos e pobres, entre oprimidos e opressores, enfim. Então, veja, isso vai, né, vir, como eu disse, surgir na Renascença e vai ganhar o seu sentido mais próximo do que a gente tem hoje, exatamente quando explodem as revoluções burguesas, né? Vejam que é por aí que você tem o sentido mais claro. Veja que não é ainda o sentido, vamos dizer assim, atual. E quando a gente pega, por exemplo, o conceito da palavra revolução do século XVII, no contexto, por exemplo, da Revolução Inglesa ali, né? Quando você tem ali a Revolução, primeiramente puritana e depois a gloriosa, que faz parte do longo processo, pensar na longa duração, né? O longo processo que nós chamamos de revoluções inglesas, né? Que vai ali entre 1640 até 1688, que aí você historicamente divide ali Revolução Puritana e Revolução Gloriosa, né? Então veja que naquele momento o conceito de revolução, a palavra revolução ainda está muito ligada à ideia da renascença, à ideia de revoltar, ou seja, de dar uma volta e reestabelecer algo que no passado funcionava bem. Veja, ainda não é ainda o conceito de transformação radical, né?
Então, quando chega no século XVIII, isso vai, aí sim, eu diria que são com os iluministas que esse conceito começa a aparecer de maneira mais clara, né? Como revolução sendo aquilo que, eu diria, algo que você tem que eliminar uma velha ordem para iniciar uma nova ordem. Seja essa nova ordem do ponto de vista político, seja do ponto de vista econômico e social, né? Quando a gente observa, eu diria que, por exemplo, a independência das 13 colônias da América do Norte, dos Estados Unidos, ela vai ser uma espécie de transição para esse sentido, né? Porque ainda não vai ser lá nos Estados Unidos, né, na chamada independência norte-americana, ou das 13 colônias, que esse conceito vai ficar muito claro, né? Porque, de certa maneira, muitos consideram a independência americana como uma revolução burguesa, mas ela é meio que uma luta ali é um hibridismo, né? Porque você tem, na verdade, uma luta de libertação nacional também, né? Incrustada com uma luta política, né? Mas vejam que muitos colonos norte-americanos, das 13 colônias, mesmo depois de toda aquela guerra pela libertação, eles se mantêm fiéis à coroa britânica, né? Não é à toa que só vai se resolver depois com a Guerra de Secessão, no século seguinte, no século XIX. Foi na Revolução Francesa que esse conceito ganha a tonalidade e ele vai começar a revolução ser algo extremamente radical do ponto de vista político, né? Ou seja, revolucionar vai se tornar cada vez mais agora esse sentido mais próximo do que a gente usa hoje, ou seja, uma mudança radical das estruturas políticas, econômicas, culturais, sociais, de maneira geral, né? Então, sem dúvida nenhuma, tem um livro que eu sempre gosto de indicar para o pessoal que gosta desse tema e que quer estudar esse tema. Se eu não me engano, o nome do autor é Edmund Wilson. O nome do livro é Rumo à Estação Finlândia. Esse cara não é nenhum marxista, tá, gente? Antes que vocês pensem, não, o professor Fabiano é marxista, usa o método do materialismo histórico dialético, então ele só vai indicar livros marxistas. Eu vou indicar alguns livros marxistas, é verdade, ao longo desse bate-papo nosso hoje aqui. Mas esse especialmente não é. Edmund Wilson, ele é um norte-americano, especialista em estudar a obra do Marx, mas ele não é um marxista. Ele está mais para um anarquista do que para um marxista. Mas, enfim, o que interessa é que ele é um estudioso, muito competente, e ele tem essa obra dele, né, Uma Estação Finlândia, que eu indico para quem gosta de pesquisar esse tema, que é muito legal, porque ele vai mostrar, na verdade, a evolução da historiografia ocidental, especialmente, né, do seu momento mais crucial ali, né, da Revolução Francesa à Revolução Russa. Porque, veja, o que eu estou querendo fazer nesse primeiro momento desse nosso bate-papo aqui? Exatamente discutir com vocês, meio que de maneira rápida, é claro, a evolução do sentido da palavra revolução. E o Edmund Wilson vai fazer esse debate de maneira muito mais detalhada, muito mais documentada, muito mais, vamos dizer assim, profunda, nesse livro dele, mostrando como a ideia revolucionária na historiografia vai ser cara e como ela vai mudando de abordagem ao longo da história até chegar na Revolução Russa, né? E vai mostrando o efeito que esses eventos históricos vai ter na historiografia, na produção historiográfica, né, nos grandes pensadores que vão se ocupar da historiografia, da produção historiográfica, né? Então, esse livro, para quem quiser, enfim, acho que alguns de vocês já devem conhecer, é um clássico, é muito legal, vale a pena a leitura, né? Então, veja que no século XVIII, depois da Revolução Francesa, esse conceito de revolução ele vai ganhar esse conteúdo de transformação radical, né? Mas é no século XIX que ele vai ganhar, talvez, o conceito mais próximo do que a gente tem hoje. E é com Marx, realmente, é com o filósofo alemão, o pensador alemão, Karl Marx, que você vai ter aí a ideia de que revolução é o quê? Né? Completamente diferente do que a gente iniciou nesse bate-papo lá da Renascença, né? Cultural, né? Do século XIV, XV, XVI, completamente diferente. Porque lá a ideia de volta, de retorno, dos corpos celestes e tal. Veja, a gente está no século XIX, praticamente o quê? 3 séculos depois, e o conceito desse termo muda. Muda agora definitivamente para chegar mais próximo do que a gente tem hoje. E o século XX vai ser decisivo para, vamos dizer assim, consolidar esse conceito, né? E quando eu começar a falar do século XX, vocês vão entender por que eu fiz questão de fazer essa digressão teórica no tocante a discutir o conceito de revolução. Porque o barato abrindo parênteses aqui rápido, o barato é que você tem uma confusão aí na atual conjuntura, que tem gente que se diz conservador, mas está propondo revolução política aí por aí, né? É assim, uma coisa muito estranha, né? Então, uma coisa muito estranha que está acontecendo, né? A crise social, econômica, ela cria determinados monstros políticos
que os caras criam, eles usam de todos os, vamos dizer assim, de todos os tipos de subterfúgio para confundir as pessoas, né? Imagine um conservador que propõe uma revolução conservadora. Veja, do ponto de vista conceitual e histórico, antagônico. Como é que você junta revolução e conservadorismo numa mesma proposta? E isso está acontecendo hoje, veja. Por isso que eu fiz questão de começar esse nosso bate-papo. Eu queria logo lá para o século XX, falar das revoluções e tal. Para mim seria até mais fácil e interessante, como historiador, como professor de história, mas eu fiz questão de fazer essa digressão, que parece chata do ponto de vista teórico, para quem não tem o hábito desse debate teórico, mas ela é necessária para a gente entender como é que uma palavra ela muda ao longo da história, ao longo dos grandes eventos históricos, e como é que as classes sociais vão mobilizar os sentidos das palavras conforme seus interesses e o contexto histórico. Né? Então, veja, no século XIX, foi no século XIX que Marx vai dar, vamos dizer assim, esse contorno final a esse conceito de revolução. O que seria? Ora, para Marx, revolução é quando você tem uma determinada sociedade, um determinado estado de coisas que as forças produtivas, ou seja, de maneira bem, como eu poderia simplificar para a gente ter um entendimento comum aqui. As forças produtivas seriam a economia, de maneira geral. Como que a economia ela chega a um patamar de desenvolvimento tão grande que as relações sociais que supostamente são criadas para, vamos dizer assim, teoricamente, organizar essa economia, né, elas começam a ter curto-circuito, porque o desenvolvimento econômico das forças produtivas alcança tamanha altura que essas relações sociais, ao invés de organizá-las, elas servem muito mais como camisa de força, prende, impede o desenvolvimento delas. E aí começa a ter curto-circuito. Para vocês terem clareza, por exemplo, Marx vai usar como exemplo, para explicar essa sua formulação, o período que vai ali do século XV ao século XVIII na Europa, quando você tem a transição feudo-capitalista, quando você tem o capitalismo pujante, nascendo ali, né, se desenvolvendo, se expandindo, e você tem uma superestrutura, as relações sociais ainda em traços fortíssimos feudais, né, e que atrapalhava. Então você tem um choque. Veja que, não à toa, Marx e Engels eles vão começar a apontar como talvez a primeira expressão de uma tentativa de revolução burguesa derrotada, é verdade, mas já nas guerras camponesas e religiosas na Alemanha do século XV, XVI. Ali eles já começam a pensar que já eram os curtos-circuitos entre o desenvolvimento econômico e o tipo de relação política, cultural que se tinha na época. Né? Então, definitivamente, o conceito de revolução, Marx vai ter uma contribuição fundamental nisso aí, onde ele vai dizer revolução do ponto de vista histórico, do ponto de vista social, a transformação radical, né, de uma estrutura social, econômica, política e cultural. Ou seja, a passagem, a grosso modo, de um sistema econômico e social para outro. E essas revoluções, elas não são apenas um golpe de Estado, ou não são apenas uma guerra civil, ou não são apenas uma insurreição. Preciso ficar atento, porque, por exemplo, na historiografia brasileira, há muita confusão, na historiografia tradicional, conservadora. Né? A gente sabe que o Brasil é o país que, no seu livro de história didático, principalmente, é o que talvez tenha mais revolução, mas, ao mesmo tempo, nunca fez uma revolução no sentido do conceito mais pleno e complexo. Né? Veja, e por que eu estou dizendo isso? Quem diga, não, mas, Fabiano, a Revolução de 30... Bom, tem gente que tem até autores, tem intelectuais, que depende da sua formulação teórica, da sua filiação teórica, vai dizer, olha, a Revolução de 30 é considerada uma revolução, vamos dizer assim, uma revolução pelo alto, né? Ou seja, onde as classes populares não participam, né? E você tem ali transformações moleculares, lentas, que vão garantir, por exemplo, o processo de modernização do capitalismo brasileiro. Eu, particularmente, não, eu confesso para vocês que, quando chegar na terceira parte da minha fala, eu vou mais detalhar isso aí para vocês, eu parto de outro pressuposto. Tá? Então, nesse cenário, de que a gente já, mais ou menos, tem aí um passeio do conceito de revolução, e de como essa palavra vai mudando ao longo da história, nós vamos entrar no século XX. Né? Porque, veja, a grande revolução com alma social, né, como gosta de dizer um professor amigo nosso na Universidade Federal de Alagoas, o professor Ivo Toné, né, a revolução com alma social, que é Marx isso aí, né? Ou seja, a primeira revolução com alma social que triunfou e que propôs substituir uma ordem política por outra de maneira radical foi a Revolução Francesa, certo? Beleza. Mas, quando você entra no século XIX, o que vai acontecer? As classes dirigentes, ou pelo menos a classe que dirigiu essa revolução, ela deixa de ser uma classe revolucionária e ela vai passar a ser uma classe que vai querer preservar a sua nova condição de classe dominante, né? Que é a burguesia. Vejam, a burguesia, e não é à toa que, dentre os vários fatos históricos marcantes do século XIX, um chama a nossa atenção, porque em 1848,
você tem um levante e várias insurreições populares na Europa, que é conhecido na história como a Primavera dos Povos, é que você tem ali um momento em que você tem várias tentativas de revolução burguesa em alguns países que ainda tinham, vamos dizer assim, monarquias com traços feudais, várias regiões da Europa que não tinham unificado o seu país ainda, não tinham unificação política, etc., mas que claramente se observava um novo comportamento, um novo padrão de comportamento político na classe burguesa. Qual era? Eles agora estavam cada vez mais preocupados e temerosos de que revoluções populares, né, por mais que fossem nacionalistas e burguesas, pudessem perder o controle. Por quê? Porque já não podemos esquecer que já estamos aí com quase meio século, praticamente meio século de triunfo da burguesia na França e na Inglaterra. E na Inglaterra mais tempo ainda, né? Então, a classe trabalhadora, cada vez mais agora operária, por conta do avanço também da Revolução Industrial, ela está percebendo que essas mudanças políticas institucionais que criam esses novos estados burgueses não mudam muito a situação dela. E começa a surgir uma série de teorias que vão propor agora novas revoluções. Uma revolução no sentido do Marx. Ou seja, uma revolução que seja radical. Ou seja, uma revolução que pense a mudança radical da sociedade, não só do ponto de vista do Estado, da sua superestrutura política, jurídica, mas também social. E essa é a grande sacada. Porque enquanto os iluministas estão pensando na revolução como uma proposta histórica de, vamos dizer assim, trazer a felicidade de maneira genérica, né, para consumidores que estão ainda, vamos dizer assim, insatisfeitos, Marx vai propor agora uma transformação nesse conceito iluminista. Vai dizer, olha, é chegada a hora que temos que, na verdade, não só trazer a felicidade, mas libertar os seres humanos, especialmente aqueles que produzem toda a riqueza, os trabalhadores, e dar a eles todas as condições sociais, culturais, né, de maneira geral, para que eles possam ser plenos. Né? Não só uma liberdade de maneira genérica, não só uma igualdade jurídica de maneira genérica. E a segunda metade do século XIX vai assistir uma mudança radical no sentido não só da palavra de revolução, mas como na proposta agora. Não é à toa que eu destacaria um evento para a gente ir direto para o século XX. E entrar na segunda parte da minha fala. Um evento que ocorre mais ou menos ali em 1871, com a Comuna de Paris, onde você tem claramente ali um processo de revolução completamente novo, né, que tinha sido, vamos dizer assim, um ensaio ali em 1848, mas que foi derrotado, fragorosamente derrotado. E aí é preciso que nós tenhamos um cuidado, porque toda revolução, ela exige, em seus momentos preparatórios, situação revolucionária, insurreições, mas nem, olha, veja bem, insurreição não é revolução. Revolta não é revolução. Percebem? Então, assim, para não criar confusão, porque, e principalmente no Brasil. No Brasil, o pessoal os estudantes fazem uma passeada para exigir contra o aumento das passagens, aí o pessoal diz, eita, vem a revolução dos estudantes ali. É muito comum a gente ouvir isso do cidadão comum brasileiro, ali, a consciência média brasileira. Aí lá vem uma revolução. O sindicato faz uma greve, eita, greve, revolução, os professores estão vendo a revolução. Não é a mesma coisa. Evidentemente que, para se chegar a um processo histórico revolucionário, tem etapas que podem, né, passar por, mas não é que seja obrigatório, tá, gente? Até porque vamos ver também que, à medida que a humanidade vai mudando, o próprio capitalismo vai mudando, sua composição orgânica, econômica, cultural, as revoluções tendem a ser cada vez mais diferentes. Não tem, por exemplo, há quem ache que a gente tem que fazer uma revolução hoje igual foi a Revolução de 17 na Rússia. Veja, eu particularmente acho que quem pensa assim está meio que viajando na maionese, porque a sociedade não é mais a mesma. Percebe? Evidentemente que você tem ensinamentos, coisas que ocorreram na Revolução Russa, que são importantes, né, para quem pensa em mudar a sociedade. Agora, achar que nós vamos fazer um processo de transformação radical, revolucionário, uma revolução igual foi a russa, ainda por cima na realidade brasileira, eu acho que assim, é uma visão muito esquemática da história. Talvez esteja numa área errada, né? Porque assim, as coisas não são tão, vamos dizer assim, esquemáticas nesse mundo. É contraditório, porque é dialética, né? Enfim. Então, depois da Comuna de Paris, percebe-se que muda-se não só o padrão de comportamento da burguesia, como do proletariado. Veja, a burguesia francesa fez algo que, assim, talvez tenha sido visto esse comportamento na Revolução Francesa pela nobreza, mas não pela burguesia. Porque a burguesia, ela tinha, desde o século XVII na Inglaterra, passando pela Revolução Francesa no século XVIII,
passando pela libertação das 13 colônias na América do Norte, a burguesia ela abraçava duas bandeiras fundamentais: a da libertação nacional e a da liberdade, igualdade e fraternidade. Veja que a burguesia muda isso. E eu digo a vocês, principalmente, e é simbólico isso, porque talvez a burguesia mais revolucionária da história, ela vai fazer uma atitude inesperada, mas, assim, hoje, olhando do passado, a história, é compreensível. Por quê? O que a burguesia francesa vai fazer em 1871 na França, quando explode a Comuna de Paris, em meio à Guerra Franco-Prussiana? A burguesia francesa não contou conversa. Ela preferiu a derrota para a Prússia. Veja, é uma derrota meio que acordada, né? Porque a Bismarck entra, né, na França, derrota a burguesia francesa, derrota a França, em plena Paris, decreta a unificação alemã, mas qual é o preço disso? Quem são as tropas que vão cercar os comunards e executar um dos maiores massacres da história dos movimentos populares da humanidade? Porque os comunards foram perseguidos implacavelmente, massacrados por toda a França, com auxílio e ajuda das tropas do exército prussiano. Veja, então a burguesia francesa vai fazer um negócio que não era um comportamento político esperado, por tudo que a burguesia já tinha feito desde o século XVII até então. A burguesia francesa ela vai se entregar à burguesia alemã, porque é aquela história, é melhor perder para a burguesia alemã, mas preservar o capitalismo francês, do que deixar que aqueles sujeitos históricos que estavam liderando a revolução em Paris, veja, não é à toa que simbolicamente uma das atitudes que os comunados vão fazer em Paris é tocar fogo nos cartórios de Paris. Porque eles tinham ali, evidentemente que não era só isso, mas simbolicamente nos cartórios estão o quê? Os títulos de propriedade das pessoas, principalmente dos grandes proprietários. Então ali você simbolicamente estaria eliminando a propriedade, né? Então veja, esse fato vai marcar muito a memória e a experiência política dos revolucionários do século XX, especialmente aqueles que vão fazer a maior revolução popular da história, que é a Revolução Russa. Lenin, sujeitos como Lenin, que é, vamos dizer assim, o grande artífice da Revolução Russa, junto com Trotsky, junto com Bukharin, Zinoviev, Stalin e outros nomes importantes da Revolução Russa, esses caras olhavam com especial atenção para a Comuna de Paris. Tanto por ter sido ali uma experiência embrionária de poder popular, como pela questão do novo tipo de revolução, do novo sujeito histórico da revolução. A burguesia definitivamente deixou de ser um agente histórico da revolução. E esse vai ser o grande símbolo do século XX. Porque se nós observarmos do ponto de vista histórico, já ali no final do século XIX, na Comuna de Paris em diante, você já começa a observar vários fenômenos políticos reacionários ou contra-revolucionários na Europa, que mais tarde, no século XX, irão ser chamados de fascismos. E eu acho que merece atenção, até indico, se vocês quiserem, no nosso canal lá, que eu acabei de falar, né, tem duas lives que eu acho que seria interessante para quem quiser se aprofundar no tema do fascismo. Né? Tem o pessoal de Sociologia lá do Campus Marechal, junto com o pessoal do Estado, numa parceria, eles têm um programa, então eles fizeram, se não me falha a memória, a semana passada, um tema sobre fascismo, nazifascismo. Discute detalhadamente a origem, etc. E veja que, na verdade, a gente sempre tem aquela ideia de que o fascismo surgiu só em 22 com Mussolini na Itália. E não é verdade isso aí, tá, gente? O fascismo não surge apenas em 22. E há também aqueles que acham que o fascismo só é aquilo que aconteceu na Itália e aquilo que aconteceu na Alemanha. Em 22 e em 33. Também não é isso, tá, gente? Porque aí o grande ciclo, depois da Comuna de Paris, eu diria para vocês, resumidamente, o século XX, como diria o Eric Hobsbawm, não à toa que o Eric Hobsbawm vai, na sua talvez principal obra, chamar o século XX de a Era dos Extremos. Eric Hobsbawm, eu particularmente o considero o mais importante historiador, porque eu sou suspeito para falar, porque eu me considero como historiador, né, um seguidor de Eric Hobsbawm, no bom sentido, né? Então, assim, ele vai chamar o século XX da Era dos Extremos, porque o próprio Eric Hobsbawm, nesse grande livro dele, e ele é grande em todos os sentidos, tá, gente? Porque ele é um catatauzão desse tamanho assim também. Mas vale a pena a leitura, é fácil de baixar em PDF, fica outra indicação para vocês aí. Eric Hobsbawm, ele vai chamar o século XX de a Era dos Extremos, e ele não à toa vai dizer que o século XX, do ponto de vista histórico, não começa em 1905. Veja, porque o tempo histórico é diferente do tempo cronológico, tá, gente?
Do tempo cronológico, nós estamos no dia 27/7/2020, às 16 horas e 9 minutos. Esse é o tempo cronológico. Do ponto de vista histórico, tem nuances, tem diferenças que tem que levar em consideração aspectos econômicos, aspectos culturais, aspectos políticos. Para o Hobsbawm, eu tenho muito acordo com ele nisso aí, o século XX mesmo começa em 14. Mas por que começa em 14? Porque para Hobsbawm, a velha ordem ainda vinha se arrastando. E ele deixava muito claro que a velha ordem sobreviveu à tentativa de sua destruição na Comuna de Paris, e não à toa que o século XX assistia entrar em seu terreno 3 impérios multiétnicos que eram verdadeiras prisões dos povos. Né? O próprio Império Czarista Russo, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. E veja que o 14 explode a Primeira Guerra, e a Primeira Guerra vai ser o teatro histórico da explosão da maior Revolução Popular. Claro que, gente, não tenhamos a ilusão de que a Revolução Russa só aconteceu em 17. A Revolução Russa ela é um fato histórico, para mim, também, nisso eu concordo com o Hobsbawm também, o principal fato histórico do século XX. A Revolução Russa ela divide o século XX. Né? Não é à toa que você pode pensar o século XX antes e depois da Revolução Russa. Né? E ela, de certa maneira, por ter tido tanto impacto, veja, olha que foi uma revolução derrotada, tá? A Revolução Russa ela triunfa no primeiro momento, mas ela vai sendo lentamente sabotada e derrotada, tanto por forças internas como externas ao processo. Tá? Então, veja, daí por diante você tem o século XX, o século da Revolução e da Contra-Revolução. Veja, a luta de classe, a movimento da história, né? E você tem um momento em que você tem o tempo inteiro. Essa vai ser uma grande característica do século XX. Revolução e Contra-Revolução. Nesse aspecto, eu queria chamar a atenção que o próprio Hobsbawm ele trabalha com a ideia de que o século XX ele vai ter ali 3 grandes ondas revolucionárias. Né? Há quem considere uma quarta. Eu tenho polêmica com isso e vou dizer por que para vocês. Tá? Porque há quem considere, por exemplo, aqueles processos que iniciam ali em 68, na Tchecoslováquia, aqueles movimentos que alguns livros... a literatura mais liberal ocidental vai chamar de Revolução dos Veludos, ali enfim, na Tchecoslováquia, Hungria e tal, há quem considere aquilo uma onda revolucionária. Eu já acho que aquilo ali está mais para uma contra-revolução. Tá? Para a contra-revolução. Que vai culminar com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética. E aí eu vou dizer a vocês, para a gente problematizar e debater aqui, né? E dizer a vocês que eu considero que o fim da União Soviética foi uma das maiores derrotas da classe trabalhadora mundial no século XX, e que, por isso, inclusive, né, já antecipando o debate, vamos ter um século XXI tão complicado como estamos tendo agora. Porque, veja, nós não temos aqui, hoje, nesse exato momento, o outro para enfrentar. Veja que agora a China começa a aparecer como esse outro, e também nós vamos tentar entender como é que a China vai se tornar esse outro. Ou seja, o antagônico ao capital, a nação que representa, vamos dizer assim, o auge do capitalismo nos dias de hoje, que seria os Estados Unidos da América. Né? Então a China, com todas as suas contradições, com todos os seus elementos contraditórios que ela tem, como qualquer processo histórico, nenhum processo histórico ele é puro. Quem acha que vai encontrar uma revolução pura, um Estado puro, não vai encontrar. Isso aí é tolice, é dogmatismo, não vai encontrar, porque não existe, é a história humana, não tem como, né? E em das sociedades com classes sociais, ainda por ser uma sociedade como a chinesa, que tem um Estado milenar, uma sociedade milenar. Imagine, quando a gente começou a pensar em ter Estado no Ocidente, os caras já tinham Estado há mais de 3.000 anos. Pô. Então, assim, não é qualquer coisa. É preciso entender com muita cautela. E muitos de nós aqui, quem é da área de humanas, aqui, acho que a maioria de nós somos aqui, né? Eu digo a vocês, então, enquanto historiador, passei meus 4 anos na graduação de História e nunca estudei porra nenhuma de China. Eu vim estudar China depois de formado por interesse próprio, exatamente por esse debate que está acontecendo hoje, porque não se estuda China nas universidades brasileiras. É muito pouco, é um ou outro curso que é uma coisa assim, um ponto fora da curva. Como a África, há bem pouco tempo. Eu fui numa época que a história da África era matéria eletiva. Você estudava se você quisesse. Se você não quisesse, você não ia. Hoje, não. E já está uma briga para tirar. Imagine. Então, assim, voltando à reflexão da Revolução Russa, né? Então, veja, pessoal. Depois que você tem a Revolução, eu não vou detalhar muito a Revolução Russa, vou só dizer a vocês que ela foi a principal revolução, né? É o principal fato histórico na nossa compreensão, né, do século XX. Vai dividir a história da humanidade nesse momento,
né? E você tem a primeira vez em que a classe trabalhadora, com todos os seus problemas, vai chegar ao poder. Ela vai, claro, se você levar em consideração que em 25 de outubro de 1917, para se formalmente tomar, falando do ponto de vista formal, vamos dizer assim, para tomar o poder, foi uma articulação que se assemelha a um golpe de Estado, porque faz parte do processo revolucionário, das etapas do processo revolucionário, não só o golpe de Estado, de uma classe por outra, vejam, como também a guerra civil. Porque nenhuma classe, na história da humanidade, nenhuma classe dominante, ela vai abrir mão do seu status quo, dos seus benefícios quanto classe dominante, de maneira tranquila. Eu sei que tem muitas pessoas que dizem, mas rapaz, por que a gente não faz uma mudança mais pacífica, sem tantas mortes, sem tantas violências, né? Bom, seria bom que fosse assim, historicamente, mas não é. Porque quem está, como diz o ditado popular, né? Quem está mordendo o osso, quem está roendo o osso, não quer largar. Percebe? Então, infelizmente, tem essas coisas. E toda a revolução, principalmente do século XVIII para cá, ela tem o que nós chamamos de dialética de Saturno, né? Ou seja, há um momento de violência. Na Revolução Francesa você tem um momento dos jacobinos, chamado no livro de terror jacobino, né, e tal. E na Rússia também vai ter, né? Por incrível que pareça, vejam, algumas revoluções do século XX, elas não vão ter tanta essa dinâmica de Saturno. Ou seja, você não vai ter tanta aquela caça dos revolucionários matando seus opositores e até se matando. Você não vai ter isso. Veja, Cuba, por exemplo. A fama de Fidel Castro e de Che Guevara, principalmente nos últimos 10 anos, nos últimos, eu diria, de 5 anos para cá. Veja que como um personagem histórico ele sai dos píncaros da glória e da fama até das marcas famosas de roupa, né? Porque eu cheguei a ver, sei lá, entre 2002 ali, na primeira década desse século, eu cheguei a ver Che Guevara sendo vendido em lojas de grandes marcas, cara, no shopping center. Acho que quem tem aqui um pouco mais de 30 anos, né, deve ter lembranças disso aí, de todo mundo usando. Tinha Che Guevara no biquíni da Gisele Bündchen, cara. Quem não lembra disso? Né? Imagine, a Gisele Bündchen desfilou com um biquíni que tinha lá o desenho do Che Guevara. Né? Hoje o Che Guevara é um demônio. O neofascismo brasileiro, com sua política bem organizada, bem sistematizada, dos grupos de WhatsApp, né? E os seus robôs, fake news, etc., criou uma situação que os heróis populares, sejam brasileiros ou latino-americanos ou internacionais, viraram criminosos. Bandidos, assassinos, que matam friamente, aquela coisa toda. Quem não recebeu já um post no WhatsApp de que Che Guevara era um assassino implacável, que não gostava de homossexuais, essas coisas assim? Veja, eu pergunto a vocês, na década de 60 do século passado, qual era o país do mundo que aceitava pessoas que tinham opções LGBTQI+. Eu desafio, qual era o país? Em que país do mundo existia liberdade para essas pessoas? Nenhum. Mas, veja, Cuba era o pior lugar do mundo para... Percebe? Então, é muito louco, porque é a disputa da história, né? É a disputa da história. E o século XX é um século, não à toa, a era dos extremos, considerado para Érico Hobsbawm. Não à toa. Então, veja, a primeira onda revolucionária, ela vai explodir exatamente nesse período de 14 e vai até ali a década de 28, por ali. Né? Bom, há quem diga que foi só até 24, 25. Por quê? Porque você tem várias revoluções ocorrendo na esteira da Primeira Guerra Mundial. Não foi só a Revolução Russa, tá, gente? Só para a gente apimentar o debate. Você tem ali, ó, tentativas de revolução que foram derrotadas no que se chamava de Império Austro-Húngaro, que ali eram várias nações, vários povos, tentativa de revolução no Império Austro-Húngaro, tentativa de revolução no que se chamava de Alemanha, naquele momento, o Império Alemão, né? O Segundo Reich, né? Montado por Bismarck, tentativa de revolução no decadente, que acabou ali na Primeira Guerra, Império Turco-Otomano, tentativa de revolução na Itália, tentativa de revolução na Inglaterra, tentativa de revolução na França, mas apenas uma revolução triunfou nessa primeira onda revolucionária do século XX. E qual foi ela? A Revolução Russa. E veja que apenas ela triunfa nessa primeira onda de revoluções. E eu diria que essa primeira onda de revoluções ela vai ter até, vamos dizer assim, efeitos fora da Europa. Ela vai ter efeitos na América Latina. Até no Brasil. Quem não já estudou em algum momento da sua vida, seja no ensino médio ou na universidade, dependendo da formação, as famosas greves operárias de São Paulo em 1917, que balançaram São Paulo por dias a fio. Né?
Então, imagine, isso já era reflexo dessa onda revolucionária que tem o seu epicentro na Europa, né? Tem o terreno na Primeira Guerra Mundial e que, vamos dizer assim, se fecha na década de 20, quando você tem. Eu diria que tem dois fatos históricos que, para mim, são muito marcantes e que eu considero o fechamento dessa primeira onda revolucionária, que foi ali, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A derrota da Revolução Alemã, porque a Alemanha era, já naquele momento, talvez a mais importante nação urbana e industrial da Europa. Estou falando ali de 1920, 22, 23. Né? Então você tinha ali uma cidade. A Alemanha já tinha em vários aspectos, em várias áreas da economia, ultrapassado a própria Inglaterra. Né? Não à toa que os alemães partiram para uma guerra por disputa de colônia, mercado, com os ingleses, principalmente, né? E os franceses, na Primeira Guerra Mundial. Porque a Primeira Guerra Mundial é uma guerra burguesa, né? É uma guerra imperialista por mercado, por territórios, por mão de obra barata, enfim. Né? Então você tem essa primeira onda revolucionária que se encerra, né, nesse período aí da derrota da Revolução Alemã, é um fato. Né? E o outro fato que para mim é marcante é a ascensão do fascismo. Finalmente, aquele movimento que vinha sendo gestado de contra-revolução. Porque a contra-revolução no século XX, ela tem nome, ela tem coloração política. É o fascismo, gente. Quando você pensa em revolução no século XX, você pensa no socialismo, no comunismo, no marxismo. Por outro lado, você pensa na contra-revolução, é o fascismo. O fascismo é o antídoto que a burguesia criou no século, vinha de se desenvolver no século XIX, e vamos dizer assim, é no século XX que ele vai, de certa maneira, aparecer como esse antídoto pronto, essa vacina contra a revolução, contra a mudança radical da sociedade, a mudança, né, econômica, política, cultural e etc. Então o fascismo vai ser essa contra, é a cara da contra-revolução no século XX. Então, esses dois episódios, a derrota da Revolução Alemã e a ascensão do fascismo na Itália, fecha essa primeira onda da revolução. E não à toa que a burguesia europeia, ou pelo menos parte da mais importante burguesia europeia, vai apostar mais cedo ou mais tarde no fascismo para conter o avanço da revolução nos seus países. Isso vai acontecer não só na Itália, não só na Alemanha, mas em outros países também, que tinham ali um movimento operário, revolucionário, ameaçando sua, vamos dizer assim, institucionalidade burguesa. Tá? A segunda onda revolucionária ela vem exatamente no contexto da Segunda Guerra. A primeira onda vem no contexto da Primeira Guerra, a segunda onda vem no contexto da Segunda Guerra. E essa segunda onda ela vai ali pegar entre 44, eu diria que o fato, aí você pode perguntar, Fabiano, mas qual é o fato histórico que marcou o início dessa primeira onda? Porque da segunda onda. A primeira onda você fala da Revolução Russa, né, em 17, como vamos dizer assim, o detonador dessa onda revolucionária. Beleza. Dentro da Primeira Guerra, etc. Foi a primeira. E o fato que fechou a primeira onda revolucionária teria sido a derrota da Revolução Alemã e a ascensão do fascismo, né? Beleza. E qual é o fato histórico que inicia a segunda onda revolucionária? Eu diria que o fato histórico que, de certa maneira, ela inicia essa segunda onda revolucionária exatamente a derrota do Wehrmacht, ou seja, do exército nazista, da poderosa forças armadas nazista, em território russo soviético. Aquela derrota ali, especialmente na Batalha de Stalingrado, e que vai se desdobrando na Batalha de Kursk, em Alemanha, enfim, a derrota das tropas do eixo, em 44, e a virada da guerra, que parecia definida na vitória do nazismo, essa virada vai acender uma segunda onda revolucionária no planeta. Por que eu digo isso? Observe que não só o nazismo vai ser derrotado, como vai vir uma onda de novos países que vão fazer revoluções populares e, de certa maneira, vão fazer mudanças radicais, políticas, econômicas, culturais e sociais. Vejam que depois desse fato, uma parte considerável da humanidade vai aderir a esse novo tipo de transformação radical. Você tem o leste da Europa, né, como um todo, de Berlim para o Oriente, aderindo a esse processo, né? Você pode dizer, mas foi porque o Exército Vermelho, né, é óbvio. Gente, e a Revolução, ela tem uma dimensão militar, tá? Isso é uma coisa que eu estou esquecendo de falar. Não existe revolução, e principalmente nas sociedades contemporâneas, nas sociedades urbanas industriais, é impossível pensar em qualquer revolução que não se tenha a questão militar como uma das primeiras, se não a primeira questão a ser decidida. Porque aquelas revoluções românticas do século XVIII, de barricada, do século XIX, elas acabaram. Com o Estado contemporâneo, a sua complexidade, a sua estrutura de repressão, tanto do ponto de vista da estrutura, vamos dizer assim, os seus aparelhos de repressão imediatos, militares, jurídicos,
quando seus aparelhos ideológicos, veja, a forma como a propaganda, a própria psicologia se desenvolveu, e essa psicologia é utilizada pelos aparelhos ideológicos do Estado, e a própria classe dominante, a burguesia, usa isso para manipular. Porque não nos iludamos. Porque a dominação, ela tem duas dimensões ali, que estão juntas ali, o tempo todo. O convencimento e a porrada, o convencimento e a força. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Nenhuma sociedade contemporânea é na força, ou só no convencimento. Percebe? É uma relação. Dependendo da conjuntura, da correlação de força das classes sociais, ora o convencimento é maior, ora a porrada é maior. Isso vai depender. No caso brasileiro, a gente está caminhando com uma conjuntura que, ao que tudo indica, os caras vão aumentar a dose de porrada. Aliás, já estão aumentando. Né? Então, é muito importante observar que, num cenário como a gente tem hoje, é por isso que é muito difícil pensar uma revolução, por exemplo, nos modos da Revolução Francesa hoje. Aliás, eu diria impossível, é uma impossibilidade histórica, porque a sociedade se complexificou demais, o próprio aparato de dominação, o Estado, ele é muito mais complexo e muito mais sofisticado. E ele consegue orquestrar dominação, porrada e convencimento de maneira tal, né, que em nenhum outro momento da história que temos registro, a gente tem consciência, tem conhecimento, percebe? Então, essa segunda onda revolucionária, ela começa ali, voltando, em 44, nessa virada na Segunda Guerra Mundial, que vai possibilitar a adesão do leste europeu, e eu diria a vocês que vai possibilitar uma outra revolução importantíssima no mundo colonial, ou melhor, ou pelo menos naquele mundo asiático tão maltratado pelas potências imperialistas europeias. Né? Porque você pensa a Ásia, você pega a história da Ásia, principalmente do século XVIII para cá, meu amigo, é só pancadaria. Quem quiser pode. Aí a turma gosta muito de botar nos WhatsApp da vida, o comunismo é sinônimo de morte, os comunistas mataram não sei quantos na Ucrânia, não sei quantos no massacre. Meu amigo, se você pensar no Holocausto indiano, no Holocausto chinês, no Holocausto da Indonésia, no Holocausto das nações africanas, que o capitalismo promoveu ao longo dos séculos XVII, XVIII, XIX e XX, para ele chegar onde ele chegou hoje, meu amigo, as experiências revolucionárias socialistas do século XX, elas são café pequeno. Em números, em violência, no que você quiser comparar. Né? Qualquer um que faça esse exercício simples de história, de comparar, vai perceber isso. Só quem acha que estudar história é ler meme de WhatsApp é que não vai concordar. Né? Porque é muito mais complexo, é muito mais profundo. Gente, se você pegar na América Latina, por exemplo, nações indígenas inteiras desapareceram. E muitas outras estão praticamente à porta de desaparecer. E isso não foi nenhuma experiência revolucionária socialista que fez. Foi o próprio capitalismo, para se desenvolver. Né? Para você ter um Neymar ganhando 700, 1 milhão por semana, tem que ter índios morrendo de fome no mundo inteiro, na América Latina, enfim. Percebe? Africanos morrendo de fome, sem água potável, sem teto, sem nada. Ah, não, porque o cara não. Ah, não, o jogador lá do Real Madrid, ele merece, é meritocracia. Ele merece ganhar 1 milhão por semana. Não merece, isso é uma doença, é uma anomalia. Isso não está correto em nenhum momento da história humana. Ninguém, por mais talentoso que seja, merece ganhar tanta riqueza. Porque dinheiro não dá em árvore, gente. Para um sujeito ganhar 1 milhão por semana, outro tem que ficar sem nada. Aliás, outro não. Milhares de outros. Percebe? Porque essa é a dinâmica do século XX. A brutal desigualdade social que vai se traduzir nas nações, e essa segunda onda revolucionária vai deixar isso muito claro, porque não é à toa que essa segunda onda revolucionária ela começa na Europa novamente, mas ela vai ter o seu principal fato histórico exatamente na Ásia, que é a Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa, no final da década de 40, é um desdobramento direto dessa segunda onda revolucionária. E a Revolução Chinesa ela vai ter um caráter muito interessante. Além de ser uma revolução popular, ela vai ter um caráter extremamente de libertação colonial. A Revolução Chinesa ela não é só uma revolução popular socialista. Ela vai ter um caráter de revolução anticolonial. Anticolonial. E é impossível pensar a Revolução Chinesa sem a existência da União Soviética. Por mais críticas que possamos fazer ao stalinismo, e temos que fazer mesmo, né? Mas é impossível, com todas as vacilações, com todos os erros que o stalinismo cometeu, mas é impossível pensar a segunda onda revolucionária sem conectá-la com a primeira onda e o que produziu a primeira onda. Qual é o maior produto da primeira onda revolucionária do século XX? A União Soviética.
Percebe? E se não fosse a União Soviética, o destino da Segunda Guerra Mundial teria sido outro. Porque, a diferente do que Hollywood conta, quem venceu a Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética. Percebe? As batalhas mais importantes e mais decisivas, não à toa que eu disse aqui para vocês que o fato histórico que inicia uma segunda onda revolucionária é em 44, na União Soviética, na Operação Barbarossa, quando Hitler invade a União Soviética e perde. Ali você retoma-se o fôlego revolucionário, tem uma segunda onda, que vai combinar com a Revolução Chinesa, com a libertação da Indochina, com a libertação do Vietnã, Laos, Camboja. E aí explode uma série de guerras de libertação nacional na África, em África, né? Veja, essa segunda onda revolucionária, eu diria que ela se fecha com, vamos dizer assim, com as políticas que Stalin vai desenvolver ali no final da Segunda Guerra Mundial. Ela vai se fechar ali, né? Não é à toa que a própria China, ela vai se afastar na década de 50 da União Soviética. Você vai ter uma crise russo-chinesa, né? Não é à toa. Não é porque Mao Tse-tung... Os stalinistas normalmente querem acreditar e fazer as pessoas acreditarem que Mao Tse-tung passou a ser reformista, o inimigo do comunismo. E os maoístas vão dizer, porque Stalin também... Gente, se fechou uma onda revolucionária. A União Soviética... E aí eu disse a vocês no início da minha fala que você vai ter elementos que vão sabotar a Revolução Russa, internos e externos. Tá? E aí no debate a gente vai conversando sobre isso. Então você tem o fechamento ali, aquela conferência de Potsdam, de Yalta, ali no final da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. Veja, não à toa que se você pegar, eu não diria um fato histórico que vai fechar essa segunda onda, mas eu diria, por exemplo, os acordos que foram reforçados e firmados pós-Guerra das Coreias, né? Ali no Indochina, você faz aquela história de dividir o mundo por área de influência, o Estado se comprometer em acabar com a Internacional Comunista, todo aquele processo ali, né, de desarmamento dos partisãos na Europa toda, né? Então você tem todo esse processo, o fechamento da segunda onda revolucionária, né? O fechamento da segunda onda revolucionária, que num curto espaço de tempo você vai ter uma terceira onda, que é aí sim, nos anos 70, no final dos anos 60, 68 ali, né, até 68 você tem uma explosão, mobilização popular, cultural na Europa, maio de 68 na Europa, né, você vai ter uma onda revolucionária que vai ao mundo, década de 70, a vitória dos vietnamitas, né, sobre os Estados Unidos, né, e mais a independência das Américas, da África portuguesa, Moçambique, Angola, e veja que todos esses processos aí na terceira onda revolucionária vão combinar com duas revoluções, uma na América Latina e uma no Oriente Médio. Porque, veja, na segunda onda revolucionária você tem China, libertação ali da Indonésia, Guerra das Coreias, e você vai ter ali, né, veja, no finzinho dessa onda, a revolução na América Latina cubana, que vai ganhar uma dinâmica. Imagina, o que seria a Revolução Cubana sem esse processo da União Soviética? O que seria Cuba sem a União Soviética? Porque processos como o cubano ocorreram em vários países. Tentativa de insurreição com caráter nacional na América Latina não falta. São várias, né? Então, assim, Cuba só ganhou a potência histórica que ganhou, e até hoje tem essa importância política, geopolítica e cultural, por assim dizer, porque ocorre no finalzinho da segunda onda revolucionária. E vai ganhar, vamos dizer assim, um reforço na terceira onda revolucionária. E veja que Cuba vai ser a plataforma que vai impulsionar revoluções na América Latina, ou pelo menos vai tentar impulsionar revoluções na América Latina, na terceira onda revolucionária, que vai começar ali com a derrota dos Estados Unidos no Vietnã, com a mobilização de 68, em Paris, mas Paris vai se espalhar pelo mundo, né? E você tem uma terceira onda revolucionária, né, que vai se fechar, né, eu diria ali, por volta da Revolução Iraniana, a guerra do Irã-Iraque, patrocinada claramente pelos Estados Unidos, pelas potências ocidentais europeias, para sabotar a Revolução Iraniana, né? E você tem aí o processo que se fecha e o século XX vai caminhando para o seu final, né? E eu diria que o final melancólico do século XX em 91, com a queda da União Soviética, né? Porque o produto da primeira onda revolucionária vai chegar ao seu fim, ela vai, vamos dizer assim, se desintegrar, e é uma derrota do proletariado. Há quem acha que a queda da União Soviética foi uma vitória, porque agora sim a burocracia stalinista foi derrotada, e agora o caminho está aberto para uma nova revolução. Mentira, isso é conversa para boi dormir. A história está provando que é o contrário. A história está provando que nunca o imperialismo, ou um imperialismo, nos últimos 200 anos, teve a avenida tão aberta no seu caminho para fazer o que quiser.
Os caras estão detonando. As últimas guerras que tivemos no mundo, por mais que sejam regionais, mas quase todas elas, os Estados Unidos fizeram, mesmo o Conselho de Segurança Permanente da ONU votando contrário. Veja, mesmo o Conselho de Segurança Permanente da ONU votando contrário, os americanos passam por cima do Conselho, vai lá e faz a guerra. Né? Foi assim na Iugoslávia, apesar de na Iugoslávia ainda tiveram a cobertura da OTAN, né? Mas vai ser assim no Iraque, né? Foi agora assim na Síria. Percebe? A gente está na conjuntura agora que está aberta, né? A gente está assim, eu diria que, se você me perguntarem, Fabiano, a conjuntura atual, ela é uma conjuntura revolucionária ou ela é uma conjuntura contra-revolucionária? Eu acho que na balança da revolução e da contra-revolução, eu diria a vocês que nós estamos mais, o peso maior está para a contra-revolução do que para a revolução. Né? Vejam que, apesar da gente ter governos populares, e você tem todo um discurso midiático, como eu tinha falado, o Estado está muito mais complexo, muito mais, né? Você tem aí, inclusive setores da esquerda que se dizem marxistas, né? Que fazem um discurso tão, assim, similar, praticamente idêntico à crítica liberal norte-americana, europeia, a governos como o chinês, o governo vietnamita, o governo da Coreia Popular, o Coreia do Norte, do próprio governo cubano. Né? Então, veja, é impressionante, porque a coisa está tão complexa que até as pessoas da esquerda, inclusive marxistas, criam confusões e acham que a grande tarefa do momento histórico é combater esses governos populares progressistas do que, então, combater o próprio imperialismo. Né? E veja que fazem uma crítica, ou se especializam em fazer uma crítica muito mais profunda, né? O que restou das ondas revolucionárias do século passado, do que fazer uma crítica propriamente dita ao sistema do capital, né? Os seus estados, a própria política que o capitalismo desenvolve hoje. Então, acho que falei muito, acho que falei aí mais ou menos o quê? Mais de 1 hora, né? Cadê o nosso comandante Levi? Deixa aí, pelo menos, para um bloco de debate com vocês. Falou 1 hora, quase. Faltou 2 minutinhos para completar 1 hora. No geral, Fabiano, o pessoal está mais reiterando o que você colocou, né? E aí, se você quiser usar você vai sair daqui a pouco por causa do outro compromisso, se quiser usar esse tempo final para prosseguir, fazer algum apontamento aí que você acha importante, retomar algum ponto, fique à vontade. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, ver como é que tá. Se tem se tivesse alguma... Isso, você botou, obrigado, Levi, você botou aqui o canal, botou aqui o debate, né, que eu vou ter que participar agora, né, pessoal. Agradeço muito aí pela divulgação, né. Mas é isso, é um debate muito, muito rico esse, né, como eu tinha dito a vocês, né, é um debate muito rico, né. Deixa eu ver aqui. Tem no chat aqui. Esse Estevão que está aqui no chat, é o professor Estevão, Levi? É, o professor Estevão. Ah, tá. Ele colocou aqui que cuidado com o argumento. Enfim, olha. Veja, do ponto de vista pedagógico, metodológico da história, a gente tende a dividir a história em partes para poder explicar, né? Evidentemente que esses processos que eu descrevi para vocês, eles estão interconectados na totalidade da história, né? Então, do ponto de vista da explicação, é preciso ter uma metodologia, né? Eu não posso simplesmente ir também com uma explicação abstrata, filosófica, né? Como eu, por exemplo, iniciei, né, do conceito de revolução, etc. e tal, né? Então, assim, o método que eu usei para poder explicar essa ideia de revolução e contra-revolução no século XX, a gente usa, do ponto de vista historiográfico, essa divisão, né, dessas ondas revolucionárias. Eu, particularmente, como eu disse a vocês no início, eu não concordo com a ideia de que a queda do Muro de Berlim, aquele processo histórico que levou à queda do Muro de Berlim e ao fim da União Soviética, seja uma onda revolucionária progressista. Tá? Tem historiadores, inclusive historiadores marxistas, que consideram
esse processo, né? Como já disse a vocês, positivo e progressista. Eu, particularmente, não. Estou entre aqueles que acham que foi, na verdade, um processo reacionário de contra-revolução, certo? Então, assim, o século XX, eu diria, ele tem o grande fato histórico dele, sem dúvida, a Revolução Russa, né? A Revolução Russa. E aí, pensando a Revolução como essa transformação radical das estruturas econômicas, políticas, sociais, né? Então, assim, a Revolução é isso para a história, né? Pelo menos para boa parte das correntes historiográficas, não só a marxista, né? Porque hoje você tem outras correntes que consideram a Revolução essa transformação, né? Então, assim, você observe que Revolução, por mais, vamos dizer assim, mau uso desse termo hoje, né? Porque, assim, eu não sei vocês, mas eu cheguei a ver, numa pesquisa que eu fiz para escrever um artigo, né, porque eu estava fazendo doutorado ali, nos idos de 2016, naquelas passeatas golpistas contra o governo Dilma Rousseff, eu cheguei a ver que uma das músicas que era mais tocada nas passeatas do pessoal que ia de camisa verde e amarela, da CBF, né, nada mais contraditório, né, você ir para uma passeata contra a corrupção com a camisa da CBF, uma das instituições mais corruptas do planeta. Né? Mas, enfim, uma das músicas mais tocadas era aquela do Legião Urbana, cara. Que país é esse? Uma música que você pega, o Renato Russo é um cara extremamente crítico, né? E escreve aquela música para fazer uma dura crítica à ditadura militar, pelo menos o final da ditadura militar. Né? Aquele processo ali do final da ditadura militar. E os caras pegam uma música que tem um conteúdo, uma história, uma origem extremamente crítica e até revolucionária, e usam com uma passeata profundamente reacionária, contra-revolucionária. E o Brasil, gente, para a gente fechar com o Brasil, eu tinha prometido falar do Brasil, também não falando, o Brasil é um país que, pela sua história, é um país dependente, é um país que foi, durante muito tempo, durante a modernidade e início da Idade Contemporânea, ele foi o centro do trabalho escravo mundial, ou seja, então, durante muito tempo da modernidade e da contemporaneidade, o Brasil era um lugar onde era o pior lugar para um trabalhador viver, especialmente um trabalhador de origem africana, porque nós sabemos que centenas de nações, milhares de pessoas foram arrancadas à força de seus territórios na África e vieram trabalhar como escravo. O Brasil é essa nação, é uma nação que, desde o início, desde o seu longo período colonial, né, é um país que vai, de toda forma, procurar estruturar um aparato estatal eminentemente contra-revolucionário. O Estado brasileiro ele tem um DNA, gente, absolutamente autoritário e contra-revolucionário. Nesse aspecto, eu estou com o Florestan Fernandes, tá, gente? E aí eu uso o Florestan Fernandes, eu uso o professor Antônio Carlos Mazeu para explicar, né, Caio Prado Júnior, para explicar por que o Estado brasileiro ele é contra-revolucionário e autoritário por essência, e ao tempo inteiro ele vai tentar evitar, ele vai no Brasil vai prevalecer, gente, o que eu diria, a contra-revolução preventiva, ou seja, no Brasil, as elites, através do Estado, vai o tempo inteiro tentar, ora com mais força, ora com menos força, através do convencimento. Veja que toda a estrutura, todo o aparato moderno do Estado brasileiro, ele vai, seja na educação, você pegar toda a estrutura da educação brasileira, apesar da luta fortíssima dos trabalhadores da educação, professores, professoras, técnicos, estudantes, para tentar dar à educação brasileira um caráter emancipador, um caráter libertador, mas vejam que prevalece sempre aquela visão mesquinha, e hoje agora com nomes modernos, bonitos, né? Tipo empreendedorismo, né? Tipo protagonismo disso, daquilo outro, veja, mas que na verdade, no fundo, são reformulações parafrásticas de você tentar colocar os que vivem do trabalho numa situação de subalternidade eterna. Ou seja, você tem a situação em que o Estado pretende ser o agente o tempo inteiro da contra-revolução no Brasil. Se vocês olharem, não à toa, que mesmo durante o período imperial você há toda aquela violência institucional, até porque o trabalho era escravo, né? E com a proclamação da República, você percebe que a República Brasileira, de 1889 até os dias de hoje, ela intercala espaços que você tem uma democracia extremamente frágil, com momentos de repressão mesmo, de contra-revolução aberta. Né? Então você pega, por exemplo, durante toda a República Velha, boa parte do tempo, a República Velha, a primeira República Brasileira, intercalou estado de sítio, né, por não estado de sítio, numa situação em que a maioria dos brasileiros não votavam, não participavam da vida pública, e a questão social era tratada como um caso de polícia. Depois de 30, você tem ali um processo de modernização extremamente brutal e conservador, de cima para baixo, né, com a era Vargas. Você tem um curto espaço ali de 30 a 37,
depois uma ditadura brutal, com traços fascistoides, né? Bonapartistas fascistas, né? Então, que vai ali de 37 a 45. Depois você tem mais um ciclo democrático, de 46 ali até mais ou menos 64, né? Com oscilações, com convulsões sociais. E quando chega em 64, você tem outra contra-revolução, outro golpe de Estado violento, que vai, mais uma vez, porque no Brasil, modernização é sinônimo de tragédia social por debaixo. Toda vez que o Brasil deu salto econômico da modernização, ele foi através de ditaduras, ou seja, você complexifica a sua economia do Brasil, né? Moderniza a sua economia, mas à custa de uma concentração de renda brutal, de um achatamento salarial, ou seja, de um, vamos dizer assim, um pagamento cada vez mais aviltante da força de trabalho, né, para poder dar esse salto econômico modernizante, entre aspas. Né? Você tem isso na década de 40, você tem isso na década de 60, 70, e me parece que a gente está entrando num ciclo desse. Só que a diferença desse ciclo atual, para encerrar mesmo aqui, me despedir de vocês, é que nesse ciclo atual, a gente tem o Estado ganhando contornos cada vez mais autoritários, mas sem oferecer um processo de modernização da economia, porque por mais que a gente critique e devemos criticar a ditadura do Vargas, a ditadura militar, tanto a ditadura do Vargas como a ditadura militar, esses momentos contra-revolucionários, eles tinham ali, vamos dizer assim, elementos do ponto de vista econômico, vejam bem, do ponto de vista econômico, de desenvolvimento. E é claro, a gente pode discutir em outro momento, o Levi pode pensar outra atividade para discutir os sentidos de desenvolvimento econômico. Né? Então, assim, é uma coisa que é preciso discutir. Porque desenvolvimento econômico não quer dizer bem-estar social, nem liberdade política, viu, gente? São coisas distintas. Você pode ter desenvolvimento econômico com brutal repressão política, que foi o caso brasileiro. Né? O caso brasileiro, tanto na década de 40 como na década de 60 e 70. Me parece que a gente está entrando num período de brutal repressão e falta de liberdade política, mas sem a contrapartida da economia que tivemos nos períodos anteriores. Percebe? Porque esse governo atual, ele além de ser uma fraude do ponto de vista nacionalista, que é um nacionalismo de... Não precisa ser um historiador, nem sociólogo, para sacar que o nacionalismo do governo atual é um nacionalismo de, assim, não se sustenta, né, gente? Os caras estão entregando tudo, pô. A Petrobras está sendo entregue, né? Os caras estão entregando as telecomunicações, estão entregando, pô. Né? Veja, essa é uma coisa que não precisa ser um especialista nessas áreas de geopolítica para sacar que o nacionalismo dos caras não se sustenta, né? Então, acho que é isso. Mais uma vez agradecer aí o Levi pelo convite, parabenizá-los pela atividade, uma excelente formação, né? E é isso. Agradecer qualquer coisa, Levi, se o pessoal quiser trocar uma ideia, lançar uma dúvida, mandar aí, eu posso demorar, mas eu respondo, porque, rapaz, eu não sei vocês, mas eu tenho trabalhado mais do que antes da pandemia, porque esse negócio de trabalho remoto, e a turma esquece e manda trabalho de domingo, de noite, madrugada, toda hora, assim, a gente perdeu a noção de horário comercial, né, como diz a história, né? Mas, muito bom, viu, gente? Um prazer estar aqui com vocês. E estou à disposição, Levi. É isso, Fabiano. Muito obrigado. Infelizmente, a gente vai encerrar hoje um pouco mais cedo, né? O professor tem outra atividade, mas eu acredito que ele trouxe grandíssimas contribuições para a gente. Muito obrigado mesmo, Fabiano. Né? E é isso. O que a gente pensar aqui depois, eu entro em contato. Você estou à disposição, camarada. uma vez, somou muito, acredito que vai continuar somando sempre. Então, muito obrigado. Tá falando aí, o nacionalismo atual dos caras é vender tudo. Vender como dizia o Raul Seixas, né? Não vamos pagar nada, o negócio é vender o Brasil. Né? Por aí. Um abraço, valeu. Obrigado, Fabiano. Boa atividade daqui a pouco. É isso, pessoal. A gente hoje acaba um pouco mais cedo, né? A aula